tarefa da manhã. Então vamos lá? Vamos chamar aqui, amigo. Vitor, depois da vinheta você entra, tá? A Web Rádio Fraternidade apresenta Vitor Hugo Menino, no evento As Portas do Céu 2021, versão virtual. Preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Discípulos, Apóstolos e Nós. Mais uma vez, muito bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu espero de todo o coração ser instrumento dos céus, que a gente, independente do lugar onde esteja, possa se sentir enormemente envolvido nessas vibrações de amor tão santas do plano espiritual. Hoje nós iremos falar sobre um tema bacana: discípulos, apóstolos e nós. Discípulos, apóstolos e nós. E para que a gente comece a nossa reflexão nesse tempo inicial que temos, eu gostaria aqui de trazer um panorama, um cenário curioso que nós podemos reconhecer em torno de Jesus diante dos evangelhos. É justo a gente recordar que quando a gente vai analisar as passagens, a gente pode como que se debruçar e observar algumas personagens centrais. Vamos ter, em primeiro momento, os opositores, aqueles que, distante do mestre, fazem, por vezes, esse movimento em contrapartida de negação daquela mensagem divina, apresentando-se muitas vezes na feição dos fariseus, que, detidos pelo orgulho, em muitos momentos, acabavam por não acolher aquilo que o mestre assim tanto propunha e ensinara. Esses se mostram distantes e não se aproximam de Jesus. É uma das figuras que a gente pode elencar para esse grande cenário em que o Evangelho ele foi construído a cada dia. Mas, além dos opositores, nós devemos destacar também a multidão, que, apesar de estar favorável ao que Jesus trazia, ainda se mantém como que distante. É alguém que aprecia, que contempla, que rejubila com os feitos, com as maravilhas, com aquilo que é produzido. Mas não existe ligação nem intimidade. Não existe ainda essa conexão perene e viva. Há uma certa distância. Não são como os opositores, os adversários da causa da Boa Nova, por causa que não fazem oposição, mas ainda não desfrutam da intimidade do mestre. Se colocam com toda a sua contemplação a admirar aquilo que está sendo feito, a se beneficiar de tudo que o Cristo assim realizava conjuntamente aos seus discípulos. É como que aquelas pessoas que elas têm uma grande disposição em receber, mas ainda não encontraram a alegria de dar. E por isso caminham com Jesus no ensejo de receber. São corações importantes que fazem também parte desse cenário a que nós estamos construindo aqui para compreendermos um pouquinho dos discípulos e dos apóstolos. E é justamente depois da gente falar desses dois primeiros, dos adversários e da multidão, nós vamos então para a figura dos discípulos, que seriam os alunos do mestre. Quando a gente vai acompanhando esse raciocínio, nós vamos percebendo como que uma gradação de proximidade, de familiaridade, de intimidade com o mestre. A gente distante vai caminhando cada vez mais, primeiro se opondo, depois deixando de se opor para admirar, deixando de admirar para conhecer. O discípulo é aquele que se coloca como que aberto, disponível
para conhecer. Ele ainda não tem ideia da mensagem integral. Ele está desfrutando de tudo que acontece, as lições de cada momento, os ensinamentos de cada instante, para ele são pérolas que lhe vão oferecendo alguma coisa, mas ele ainda não tem dimensão do projeto como um todo. É alguém que já deu um passo à frente, já não está mais na multidão, não somente beneficiado, mas agora tem condições de sentir um pouquinho mais da presença do Cristo. Mas e se é alguém que ainda tropeça, alguém que ainda está sujeito aos desvios e às quedas? Porque como está nesse degrau de aprendizado maior e ainda não existe nele esse desenvolvimento da mensagem, é alguém como que carente, necessitado da presença do mestre, porque quando a gente vai observar, discípulo é aquele que não tem luz, é o que vai necessitar ao seu turno daquela grande luz que João vai se referir quando vai na sua analogia inicial falar do verbo e vai nos dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, era a luz dos homens. A partir dessa grande luz, os discípulos, esses alunos, eles vão encontrando o norte e a direção para aprenderem, para dilatarem as suas percepções e conseguirem caminhar mais um pouquinho. Então, são corações também muito importantes. E os apóstolos, eles são um degrau à frente. Se a gente tem os opositores, tem a multidão, tem os discípulos, que vai falando desse grau de proximidade, os apóstolos já experimentam como que uma comunhão com o mestre, de tal forma a terem condições de conduzirem os demais espíritos, porque já interiorizando a mensagem e já desenvolvendo-a, vão ter as melhores condições de auxiliar e amparar os outros, porque falarão do que vivem, daquilo que já vibra dentro da sua intimidade. Estamos aqui, nesse primeiro momento, apenas construindo essa visão geral, para que a gente tenha noção dessas duas palavrinhas, aqueles que ainda não se debruçaram no estudo do Evangelho. Quando a gente vai pegar as passagens, a gente vai poder anotar essas figuras que vão se dar. No caso dos apóstolos, a gente vai ver mais propriamente dito em Atos dos Apóstolos, que é quando Cristo já desencarna e ali eles começam para valer a missão que lhes cabia, aonde não mais com a presença material do mestre, mas vão ter esse convite fraternal para trabalharem muito em favor da humanidade. São expressões, cada qual a gente pode se encontrar diante de uma delas. É curioso que o título, da nossa participação nesse momento é Discípulos, Apóstolos e Nós, porque o que nós seremos diante desse panorama geral é uma escolha pessoal, que nós vamos a cada dia e a cada momento, por meio da vontade dirigida e orientada, nos colocando à disposição. Podemos ser opositores? Sim. Podemos ser multidão? Sim. Podemos ser discípulos? Sim. Podemos igualmente sermos convocados ao apostolado. Tudo dependerá dessa vontade dirigida e bem orientada. Mas como a gente deve falar aqui nesse momento mais propriamente dito dos discípulos e apóstolos, vamos mergulhar um pouquinho melhor no que significará esses dois substantivos. O que quer dizer em verdade? E para tanto, chamaremos Emmanuel para nos explicar. No Fonte Viva há duas mensagens, a primeira de número 57, a segunda de número 58.
número 57 tem o título apóstolos, e a de número 58 tem o título discípulos. Nós começaremos pelos discípulos, já que em se tratando dessa gradação, os discípulos vêm primeiro, como aqueles que estão começando a experimentar a presença do Mestre, já que a temática do encontro das portas do céu é justamente esse encontro com o Cristo. Vamos aqui com Emmanuel, que ele irá nos auxiliar a entender quem são os discípulos. Estamos na lição de número 58 do Fonte Viva. Emmanuel irá comentar uma fala de Jesus que está anotada por Lucas, capítulo 14, versículo 27. Está dito o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí, quando Emmanuel vai comentar, tem um momento que ele vai dizer assim, mas particularmente na caracterização do discípulo: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. O discípulo, ele tem como marca central uma palavrinha, uma expressão: o dever. É aquele que, fundamentalmente, diante da vida que leva, poderá observar que o dever será a sua principal lição diante daquilo que se propõe a fazer. Quando imaginamos Jesus e os seus discípulos ali na Galileia, diante de tudo que realizaram, diante de tudo que fizeram, a gente vai poder perceber que, conduzidos pelo Cristo, cada um deles vai ser chamado ao cumprimento de deveres, ao cumprimento de responsabilidades, ao cumprimento de alguma coisa. E isso nos coloca para pensarmos sempre, porque muitos, nesse encontro com o Mestre que desejam, em muitos casos fogem dos deveres, fogem das lutas, fogem das responsabilidades que a vida lhe outorgou. E aqui, Emmanuel, dando uma dimensão do dever, ele vai falar que a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma. Começa para conosco mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos nossos sentimentos e para com a humanidade inteira. Esse discípulo, que é esse aluno, ele será guiado então por esses deveres. E a gente sabe que vamos colocar um aluno quando está na escola, cada lição que o professor passa permite a ele avançar. E tudo que ele faz para avançar e que ele bem compreende, torna-se possível compartilhar. Mas se ele não cumpre o dever, se ele não aprende a lição, não é possível ele compartilhar, porque ele pode até ter teorias de como resolver determinado ponto, determinado questionamento, determinada questão. Mas não será eficaz na realização ou na condução de outros que desejem igualmente cumprir sua obrigação. Por isso, como o discípulo é alguém que está nessa condição de alguém que precisa aprender, ele irá ser cercado de lições. Lições que, como Emmanuel falou, começará na nossa intimidade. Começará na nossa intimidade. Vão se alargar para com os corações que estão à nossa volta e vão desaguar diante da humanidade inteira. E é justo, então, que a gente, falando sobre dever, a gente vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo e pegue essa mensagem para que a gente possa observar um pouquinho mais de detalhes do que seria, do que se trataria esse dever. O espírito de Lázaro, em 1863, irá colocar: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros.
O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Olha que início extraordinário do espírito Lázaro, porque igualmente Emmanuel, nessa concordância que o benfeitor de Chico Xavier tem, a gente vai reconhecer que o dever começa sempre conosco na nossa intimidade, para alargar-se posteriormente ao mundo como um todo. O dever, no dizer de Lázaro, é essa lei da vida. É a lei que reverbera a vida. É a lei que mantém a vida. Porque é justamente na vivência dessas responsabilidades que nós temos que o nosso coração se engrandece. E nós vamos como que nos aproximando do Cristo. Porque em nós, pelas lições aprendidas, por aquilo que nós já vamos compreendendo, aquilo que vamos construindo dentro da nossa intimidade, somos chamados a cada vez mais compreendermos e entendermos o coração do Cristo. E por isso, esse dever, ele estará não circunscrito a apenas grandes ações, mas nos mínimos detalhes a gente pode igualmente anotar as nossas responsabilidades, aquilo que em verdade a vida solicita dos nossos corações. Quando a gente vai conceber a consciência, é justo a gente falar dela, porque Lázaro aqui também remonta a isso, e ela será como que esse elemento importante na caminhada do discipulado, no desfrutar da companhia do Cristo, na presença do Mestre. A consciência que vai cada vez mais na sua expressão, nos orientando nos mínimos detalhes. À medida que o espírito evolui, essa consciência ela vai tendo mais voz, a confundir-se com os próprios atos do espírito. Mas, enquanto ele ainda se demora, por vezes, na animalidade, ou ainda na inferioridade, no cultivo de vícios e das más tendências, essa consciência, ela como que pontual, vem norteá-lo, é como uma voz que o chama. Mas à medida que a gente vai tornando a companhia dessa consciência como que diária, ela vai cada vez mais nos acentuando os menores passos da caminhada, nos orientando nos mínimos detalhes, nos dando condições de compreender com precisão aquilo que nos cabe fazer. Dever e consciência são duas ferramentas de trabalho intenso a que o discípulo estará como que circunscrito. É alguém que em si mesmo está no desenvolvimento dos sentimentos, alguém que ainda não possui uma certa estabilidade interior, que está sujeito às oscilações, mas que diante desse dever, a sua consciência tranquila respalda-o a segurança de caminhar. É a esse dever bem cumprido que Paulo, quando conversa com João, vai se reportar. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da consciência tranquila, em perfeita comunhão de seu amor. No cumprimento das responsabilidades que a gente tem, surgem então os respaldos da providência divina, que nos permite ter construído a cada momento essa fortaleza que nos permitirá cada vez mais avançar. E é por isso que, em se tratando do discípulo, o que ele não pode fazer é perder de vista o olhar do Mestre. É perder de vista o Cristo. Porque perder de vista o Cristo será perder de vista a essência daquilo que tem buscado. Será perder de vista aquilo que dá sentido aos desafios e aquilo que vivencia. É por isso que, quando a gente vai observar na atualidade, por nem sempre termos condições de visualizar o Cristo naquilo que a gente faz, nós que nos consideramos discípulos dele, nós poderíamos desapercebidamente furtar-nos ao dever,
por não termos ainda essa conexão mais genuína. Mas se nós assim ansiamos a essa integração mais efetiva para a compreensão do coração do Cristo, é indispensável no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, a gente pensar nos deveres que a vida nos convoca. São muito singelos. Às vezes a gente não dá tanto valor a eles. A gente nem sempre vê tanta beleza neles, mas são essas obrigaçõezinhas tão pequenininhas que elas vão dando base às grandes realizações, vai dando base àquilo de mais expressivo tem na vida. À medida que o discípulo vivencia a mensagem, cumpre os deveres, ele avança cada vez mais, educado interiormente, com os seus potenciais e faculdades desenvolvidos. E por isso ele vai chegar na condição do apóstolo. Só que não é uma questão muito fácil da gente chegar tão somente pela adesão verbal. Tudo isso pede participação, integração do nosso coração. E daí, Emmanuel, na 57 do Fonte Viva, vai dizer: o apóstolo é o educador por excelência. Se o discípulo é o aluno, o apóstolo é o educador, aquele que em si já guarda a essência da mensagem, porque o seu coração aberto e receptivo a esses ensinos cultivou, recebeu aquela semente depositada na sua intimidade, chamada lei divina, e tem dado a ela condições de se desenvolver. Ele que já tem fruto, e com esses reiterados sacrifícios e esforços, já possui condições de alimentar até mesmo a multidão, já tem condições de orientar os discípulos, como também prestar o testemunho de confiança a igualmente os opositores, sabendo acolhê-los na expressão divina da misericórdia dos céus. E há uma informação muito curiosa de Emmanuel, depois dele caracterizar o apóstolo, educador por excelência, ele irá dizer: nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmos, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Emmanuel utiliza aqui uma palavrinha legal: improvisação. Nele residem a improvisação. A primeira vez que eu tive contato com essa palavrinha, me veio como que uma ideia que eu achei muito legal. Quando a gente fala dos deveres que a gente tem, às vezes a gente vai engessando eles em determinadas áreas da nossa vida, em determinadas circunstâncias do nosso caminho. Eu tenho o dever de fazer isso, eu tenho o dever de ajudar em casa, eu tenho o dever de ser útil na sociedade. A gente como que vai engessando. E aí a gente vai se preparando para os deveres que estão como que pré-determinados. Então, se eu estou diante do trabalho, eu já vou elencando um conjunto de responsabilidades que terei que cumprir. Um conjunto de responsabilidades que eu terei que cumprir. Só que isso o discípulo faz. Agora, o apóstolo é diferente. Ele improvisa, porque mesmo quando as situações não correm como ele esperava, ele terá alguma coisa para dar. Ele não é aquela pessoa que se fecha porque aquilo que ele esperava não aconteceu. É alguém que tem disponibilidade, que improvisa, que dá do que tem, que retira do próprio coração para alimentar os outros. Se muitas vezes o discípulo fala: nossa, agora não tem nada para dar, como acontece no caso da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus queria alimentar todo mundo, mas os discípulos deram uma sugestão legal: ó, vamos mandar todo mundo embora, cada um come em casa e a gente fica todo mundo feliz. E é isso. Ali, diante do que estava encerrado o dever deles, eles se reconheciam como que incompetentes para tal. Mas os apóstolos, que são os educadores por excelência, o que eles fazem? Improvisam. E por isso é uma marca como que
luminosa, onde eles terão uma disposição, uma espontaneidade para encontrar caminhos aonde os discípulos não encontravam. E por isso, esses apóstolos que vão se destacar, não serão eles aqueles que não precisaram de ajuda, serão guiados pelo plano maior, como acontece no Pentecostes, diante da sensação de desesperança dos discípulos que se mostravam, então, um tanto que acanhados depois da morte do Cristo. Aquelas manifestações vão se dar enchendo-lhes de confiança, permitindo que, a partir daquele momento, eles reconhecessem que não estavam sozinhos e que era necessário dar de si, improvisar recursos, oferecendo do que tinham para auxiliar e amparar. E tamanha a fidelidade, tamanho é o comprometimento que eles passam até então, que aonde iam, curas aconteciam, fenômenos extraordinários se davam, por causa que em si havia essa disposição de servir. Então, num panorama geral, para resumirmos aqui e continuarmos, creio, escutando mais musiquinhas, nós teremos que discípulo e apóstolo, ambos desfrutam da presença do Mestre. Ambos já estão como que à disposição do Cristo, mas a condição de um e de outro é diferente. Enquanto a semente está em vias de se desenvolver, no outro, ali já possui alguma coisa para desfrutar dessa semente que se desenvolveu e que com a sua expressão de vida pode orientar e amparar aqueles que nos cercam. Nós, diante da vida que levamos, a gente pode particularmente escolher aonde queremos ocupar. São processos aos quais, às vezes, muitas vezes beneficiados, seja pela doutrina espírita, pelo próprio cristianismo, somos conduzidos a essa intimidade, já que a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Beneficiados por Jesus, sentimos-nos próximos a Ele, para assim desfrutarmos um pouco daquilo que Ele tem a nos ensinar. E como ensina, vai nos direcionando nos deveres para que a gente se emancipe e tenha condições de servir, improvisando recursos. Quando as circunstâncias se mostrarem como que empecilho, o apóstolo ele surge com a excelência dos céus, trazendo claridades até então não percebidas. Obrigado pela paciência, que Deus nos abençoe. Muito bem, o nosso Vitor Hugo Menino, trazendo para a gente essa reflexão. Ai, tomara que a gente consiga, né, gente? Vamos ouvir mais música? Charles, daqui a pouquinho tem um Jorge. Vamos lá, o que você preparou para a gente, meu amigo? Vamos lá, meu irmão, que palavras maravilhosas. Obrigado, Victor Hugo, por essas palavras lindas, profundas, de enorme reflexão. Somos multidões querendo ser discípulos para um dia sermos apóstolos. Dever e consciência, que coisa maravilhosa. Mas tudo isso a gente vai alcançar seguindo o exemplo do Cristo, não é verdade? O exemplo do Cristo é a coisa mais forte que tem, porque o exemplo arrasta. Vamos então tocar essa música agora, cantar essa música, o exemplo arrasta. Ninguém muda ninguém, mas Jesus ensinou que o exemplo pode arrastar milhões. Se eu quiser ver melhor, esse mundo vai ser. Basta eu começar em mim o que eu espero de você. Olhar pro céu e ver nas estrelas. Belas moradas são pra Deus, pequenos ninhos, do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Olhar pro céu e ver nas estrelas.
belas moradas são para Deus pequenos ninhos, do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Ninguém muda ninguém, mas Jesus ensinou que o exemplo pode arrastar milhões. Se eu quiser ver melhor, esse mundo vai ser. Basta eu começar em mim o que espero de você. Olhar pro céu e ver nas estrelas. Belas moradas são pra Deus pequenos ninhos, do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Olhar pro céu e ver nas estrelas. Belas moradas são pra Deus pequenos ninhos, do grão de areia até o arcanjo. Eu não sou anjo, mas tô no meio do caminho. Ninguém muda ninguém, mas Jesus ensinou que o exemplo pode arrastar milhões. E pode mesmo arrastar milhões, gente. O exemplo do Cristo, o exemplo de tantas pessoas maravilhosas que aí estão através da sua missão, divulgando essa doutrina maravilhosa, né? E como disse o nosso querido Victor Hugo, não podemos perder de vista o olhar de Jesus, o olhar do Mestre, para vivenciar esse amor em ação. O amor em ação que São Francisco de Assis tanto nos ensinou. O amor em ação. Pregue o Evangelho no caminho, fale de Jesus ao coração, use as palavras se preciso. Caridade é o amor em ação. Use as palavras se preciso. Caridade é o amor em ação. Diga obrigado no sorriso. Fale eu te amo no abraço. Use a letra só se for preciso. Caridade é o amor em ação. Use a letra só se for preciso. Caridade é o amor em ação. Ele é a luz, iluminando a escuridão. Venceu a cruz, deixando a mais linda lição para quem ouviu. E teve olhos de enxergar que o amor é a cura desse mundo. Ele é a luz, iluminando a escuridão. Venceu a cruz, deixando a mais linda lição para quem ouviu. E teve olhos de enxergar que o
o amor é a cura pra esse mundo. Pregue o evangelho no caminho. Use as palavras se preciso. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.